mais um alerta no posto fronteiriço número 19. Face à entrada na Bulgária, a partir da Turquia, de milhares de refugiados sírios, com a ajuda de passadores, o governo búlgaro reforçou o número de guardas. Ivan Ivanov é o chefe deste posto. Há 13 anos que controla o lado búlgaro da fronteira, mas hoje tem muitos mais colegas. Desde novembro, 600 pessoas foram apanhadas nesta zona de fronteira. Se tivessem conseguido entrar em território búlgaro, poderiam ter pedido asilo. Já me aconteceu ter de apanhar algumas famílias sírias que tentavam atravessar a fronteira clandestinamente para pedir o estatuto de refugiado. Tinham bebés ao colo, fiquei impressionado. Imagine atravessar a floresta selvagem com crianças pequenas. A partir do exemplo grego, a Bulgária pretende construir uma barreira de arame farpado ao longo da vasta floresta que faz fronteira com a Turquia. Cerca de 10 mil refugiados entraram na Bulgária no ano passado. Cerca de 1.700 pessoas estão no campo Armanli. A União Europeia entregou 6 milhões de euros ao país para lidar com a situação. Apenas há alguns dias, as tendas militares sem aquecimento foram substituídas por pré-fabricados. Quero ir ter com os meus 2 irmãos à Alemanha. Foi terrível quando atravessei a floresta na fronteira com os meus 6 filhos. Alguns desvaneciam-se, eu também. Ficámos doentes. Algumas famílias vieram da cidade de Ras Al Ain, no norte da Síria. A violência expulsou-os da terra natal. A nossa casa ficou destruída. Somos curdos e yazidis, é a nossa religião. Um grupo islâmico terrorista ameaçou matar-nos a todos. Destruíram muitas aldeias yazidis. Tenho muitos filhos, eles tinham fome, não havia comida nem sítio para dormir. Por isso fugimos. Fátima e Youssef viviam em Damasco. Face aos homens armados com máscaras de gás, decidiram partir com medo de uma guerra química. Para atravessar a fronteira, pagaram 250 euros por pessoa aos passadores. Pensamos, se formos mortos, o que acontecerá aos nossos filhos? Por isso decidimos deixar a nossa casa em Damasco. Queremos ir para qualquer país europeu onde a vida seja generosa, onde ninguém se anda a matar e onde as nossas crianças possam entrar na escola, aprender a língua e construir um futuro. Atravessamos a fronteira pela floresta com os nossos filhos ao colo. O meu irmão ajudou-nos, chegámos à Bulgária e a polícia apanhou-nos. A distribuição da comida é feita por voluntários como Mohamed. O estudante de Engenharia Petroquímica na cidade de Homs diz ter sido apanhado por um grupo de homens armados e não esquece as ameaças. Eles disseram, os 17 estudantes curdos ficam aqui. E cada raptor disse, vou cortar 2 cabeças. Outro disse, vou-lhe cortar o pescoço. Tinham espadas afiadas. Este é o centro das operações de controlo fronteiriço em Svilengrad. Graças às câmaras térmicas, consegue-se detectar o movimento de pessoas. A Agência Europeia de Controlo de Fronteiras, Frontex, também está presente. Os refugiados têm uma alternativa legal. Em vez de passarem a fronteira a assalto, podem dirigir-se com os documentos ao posto de passagem fronteiriço chamado Capitão Andreyevo. Aí podem fazer um pedido de asilo ou qualquer outro estatuto de proteção. No caso de estarem mesmo em perigo no seu país, garantimos-lhe proteção. Da fronteira, fomos até à capital, Sófia. Face à vaga de refugiados, o frágil executivo de coligação tem sido pressionado pelo partido de extrema-direita, o Ataka. A formação tem 23 deputados no Parlamento que têm despertado medos xenófobos. Na Bulgária nunca assumimos a obrigação de ajudar jihadistas, fundamentalistas islâmicos ou islamitas, terroristas disfarçados de refugiados. Esta escola abandonada foi transformada num centro de acolhimento provisório. A Cruz Vermelha Búlgara alerta que a xenofobia está a crescer. Os búlgaros têm receio de aceitar pessoas novas. Isto é xenofobia. Quando os refugiados saem para comprar alguma comida ou caminhar na rua, são espancados.
Quando o centro abriu em setembro, o aquecimento não funcionava. Foram improvisadas soluções e agora a temperatura é mais ou menos estável, apesar dos vários cortes de eletricidade. Os problemas ainda assim abundam. Esta casa de banho é para 100 pessoas. Há só uma para 100 e não tem água. Não há água nenhuma. Ao todo, há apenas 12 casas de banho. Metade é usada para lavar a louça e a roupa. O centro está sobrelotado. Há mais de 800 pessoas, cerca de 300 são crianças. Apesar das dificuldades, fugir salvou-lhes a vida. É o que conta Nagam, cujo marido foi raptado 2 vezes pelos combatentes da Al-Nosra. Ela temia que o mesmo acontecesse às filhas. Raptaram crianças que não usavam véu. E como a minha mãe é cristã, a minha filha usa uma cruz e não podemos viver com grupos islâmicos radicais. O ginásio transformou-se na casa improvisada de muitas famílias, conta o diretor do centro. Os homens vivem nesta tenda. As mulheres com as crianças ficam ali. As camas servem para secar roupa. Ali, com toldos, cobertores e cordas, construíram aqueles abrigos. A maior parte dos refugiados não quer ficar na Bulgária. Omar e os amigos vieram da cidade de Alepo e pretendem ir para a Alemanha. Para já, lamentam as condições em que vivem. Estamos nesta tenda pequena que construímos com as nossas próprias mãos. Somos 9 pessoas ao todo, não temos direitos. Temos apenas um pedaço de pão por semana e algumas doações de caridade. Fugi da guerra e pensei que viria para a Europa, uma região desenvolvida. Mais valia ter ido para a Somália. Omar não sabe onde está o filho de 12 anos. O governo búlgaro não conseguiu lidar com a chegada em massa de refugiados. As Nações Unidas, a União Europeia e várias ONGs decidiram intervir. Entre elas, os Médicos Sem Fronteiras. O MSF veio para cá para responder a uma situação de emergência. A nossa presença tem um significado por si só. Face à emergência humanitária, as autoridades decidiram intervir e realizar obras no centro. Para aqui chegar, Amar Omar vendeu tudo o que tinha. Os passadores pediam 8.000 euros para me levarem para a Alemanha. Como fui apanhado aqui na Bulgária, recusei pagar. Discutimos e acabei por lhes dar 4.000. Continuo a querer ir para a Alemanha. Mas se a Bulgária facultar o estatuto de refugiado a Amar Omar, os direitos de residência aplicam-se ao território búlgaro e não ao alemão.